O presidente, nessa mesma conversa, também acabou de reagir à fala do ministro Luiz Edson Fachin. Você viu aqui no CNN 360, assim que aconteceu, a Gabriela Coelho mandou para a gente. Fachin disse: Bolsonaro está com a informação errada sobre voto, apuração simultânea. Cobra uma coisa que já existe. Fachin, de maneira bem polida, disse: sinceramente, há um erro de informação. Bom, o presidente Jair Bolsonaro não gostou. O Theo Cury perguntou e ele respondeu assim, olha aí. O presidente Fachin disse há pouco que é indevida a crítica sobre essa contagem simultânea. É indevida? Ele é o dono da verdade? É o quê? Você quer que eu acredite nele? Você quer que eu acredite nele? Ele quer que eu acredite nele? Foi ele que botou Lula para fora da cadeia. Ele devia se julgar impedido de estar à frente do processo eleitoral, onde um candidato que ele tem mais que simpatia deve favores, conduziu o processo eleitoral. Gente, ele faz acusações graves aí ao ministro Luiz Edson Fachin, que simplesmente apontou um erro de informação cometido pelo presidente Jair Bolsonaro a cobrar uma coisa que já existe. Aí fazendo aqui uma correção também enfática, né? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi considerado pela segunda turma, né? Primeiro, todas as decisões de Sérgio Moro contra ele erradas, porque Sérgio Moro agiu com suspeição, ou seja, não foi um juiz imparcial, tinha uma série de elementos que indicavam ali colaboração dele com a acusação, o que é vedada pela lei, né? E ele que conduziu todo o processo de investigação sobre Lula. E o ministro Luiz Edson Fachin, em outra frente, decretou que o envio de casos que tinham foro em São Paulo, ou seja, que aconteceram em São Paulo, que aconteceram em Brasília, o envio desses casos para a 13ª Vara de Curitiba foi um erro. A Justiça, a lei diz que o caso deve ser investigado no local mais próximo, onde ele aconteceu. É a regra geral. E isso não aconteceu, era o chamado foro universal, que dava ali à Justiça de Curitiba praticamente ciência de tudo o que acontecia no resto do Brasil, o que não deveria ter acontecido no entendimento da maioria do Supremo, e foi por isso que as condenações também foram anuladas de Sérgio Moro. E não foi só Fachin, o Supremo Tribunal Federal, como plenário, se manifestou. Então, no primeiro caso, segunda turma, no segundo caso, o plenário se manifestou. Agora, Renata, o que o presidente quer, na verdade, é colocar na testa, eu vou primeiro com o Leandro, já falei um pouco com a Renata, vou primeiro com o Leandro, o que o presidente quer é colocar na testa de Luiz Edson Fachin a pecha de suspeito ou de alguém que deve favores, né? O que, lembrando, né, gente, Fachin foi o juiz, supervisionou a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal com uma mão bem pesada, bem pesada, bem pesada. E quando o Lula entrou com um recurso, um habeas corpus ali para não ser preso, não deu. E quando também tentou no TSE, Fachin, dentro da corte, manter a candidatura, perdeu. Leandro, com você. Isso em Olha, 18. Dani, essa fala do presidente Jair Bolsonaro agora em resposta ao Theo Cury, né, dá uma mostra que a gente pode estar indo para um quarto nível de questionamentos do presidente ao processo eleitoral, né? Começou, a gente falou mais cedo, com voto impresso, a tese foi abandonada. Depois, a auditoria das urnas eletrônicas, que se confunde aí com essa insistência em algo que já existe, que é a questão da contagem simultânea dos votos. A gente trouxe isso no 360, depois o Fachin, na manifestação que fez hoje, lembrou que a contagem simultânea dos votos já existe. E agora o presidente Jair Bolsonaro vai com uma nova estratégia para tentar deslegitimar o TSE, falando da conduta do ministro Edson Fachin enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal em alguns processos, no caso, relacionados ao ex-presidente Lula, né? Fica claro que o presidente Jair Bolsonaro não vai mudar a sua estratégia e daqui até as eleições, sem dúvida, vai continuar questionando o processo eleitoral. O que é de se observar é se isso vai trazer algum efeito positivo para a sua pré-candidatura. Os dados da Quest, pesquisa que a gente mostrou aqui na semana passada, o que esses dados mostram é que não, os ataques à justiça eleitoral, na verdade, não trazem nada de positivo para o presidente Jair Bolsonaro. Um eleitorado que ele precisa cativar, por exemplo, o das mulheres, né? Que você, Renato, estava comentando dessa escolha aí do Braga Neto como vice dele. É uma escolha que não agrega muito também por
ser também um mesmo perfil do presidente Jair Bolsonaro. Esses ataques também agradam um eleitorado que já está com o presidente. Se ele quer crescer nas pesquisas de intenção de voto, essa estratégia, segundo os dados que a gente tem disponível, não é a estratégia que vai fazer ele crescer, Dani.